Oi, gente. Bom, continuando, eu vou aumentar um pouquinho a minha geometria aqui para a gente começar a discutir algumas outras coisas. Então, eu vou fazer uma máscara. Para fazer uma máscara, a gente geralmente aperta Ctrl. Dessa vez eu vou usar uma ferramenta um pouquinho diferente, porque eu quero mascarar essa região do pescoço aqui. Então, se eu usasse a máscara poligonal, eu ia selecionar um monte de coisa que eu não quero aqui. Então, vou apertar Ctrl, fazer a máscara, apertar Ctrl de novo, clicar aqui em cima da ferramenta que estava selecionada, que é a Mask Pen, e vou selecionar a Mask Laço, tá? O que essa ferramenta faz é muito parecido com o que a Mask Pen faz, mas quando a gente clica Ctrl e clica na área de trabalho, ela possibilita que a gente faça uma máscara com a forma personalizada, tá? Agora eu vou apertar o Ctrl de novo e clicar na área de trabalho para inverter. Vou selecionar o gizmo, né? Cliquei aqui nesse botãozinho de Move. Agora vou clicar nesse botãozinho aqui, que parece um sinal de GPS, para ele se alinhar. Vou abrir o cadeado, seria a mesma coisa se eu apertasse Alt, tá? E vou clicar nesse círculozinho aqui para ele alinhar o gizmo, esse assistente aqui, com a cena, tá? Para alinhar o eixo dele, deixar ele bem retinho, como eu quero. Fechar o cadeado e vou arrastar a geometria para trás. Um pouco para o lado. Na verdade, o que eu acho que eu vou fazer aqui é cancelar a simetria, desligar a simetria, colocar no centro da seleção. Deixa eu reposicionar mais uma vez o gizmo. E agora eu vou escalar, começar a delimitar a linha dos ombros do nosso personagem, tá? Virar um pouco, escalar um pouco. Fazer a seleção apertando Ctrl e arrastando na área de trabalho. E executar o Dynamesh de novo, né? Para executar o Dynamesh, basta fazer a seleção mais uma vez, né? Como não tem nada selecionado, ele vai recalcular o Dynamesh e agora eu posso esculpir essa parte aqui. Bom, então eu vou começar, antes de começar a detalhar, como eu mencionei alguns vídeos atrás, eu vou fazer um time-lapse de eu fazendo a escultura dele para não ficar muito monótono, né? Então eu vou delimitar a forma básica, tem algumas coisas, alguns tópicos para a gente conversar hoje. Então eu vou fazer o desenho de um torso para ele, tá? Então eu repeti o que eu acabei de fazer, tá? Eu vou apertar o Ctrl, selecionar esse trecho aqui da geometria, vou inverter a seleção apertando o Ctrl e clicando na área de trabalho, vou apertar o W, e vou arrastar. Só para a geometria não ficar muito judiada aqui, eu vou ir reexecutando o Dynamesh, senão ficaria um pouco difícil até para visualizar certos detalhes básicos para mim, tá? Então eu vou, antes de prosseguir, vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu brush, apertar o Shift, vou dar uma suavizada na malha aqui, principalmente nesse trechinho aqui, que eu acho que não ficou muito legal. Vou reexecutar o Dynamesh. Selecionar a ferramenta de Move, e dar uma apertadinha aqui para dentro. Agora estou usando o Shift para suavizar a malha nas beiradas, só para não correr o risco de eu acabar deixando uma ponta ou uma aresta. Eu notei que eu estou sem assimetria, então eu vou dar um Ctrl Z. Aí, ligar a simetria de volta.
continuar. Então tá bom, vou só esculpir ele um pouquinho para a gente ter alguns detalhes a mais aqui para a gente conversar. Então vou entrar na ferramenta de Claytool, desenhar um pouco melhor a clavícula dele, tá? Vou criando e suavizando para ele se integrar aqui ao resto. Agora aqui ao lado eu vou dar uma cavadinha, no mesmo intuito, né? Integrar um pouquinho melhor esse trecho aqui ao resto da escultura. Vou começar a delimitar aqui a linha peitoral dele. Suavizar um pouquinho também. Como mencionei, às vezes eu prefiro, em detrimento a ferramenta de Smooth, eu prefiro usar ferramentas de polimento. Principalmente quando eu estou assim, usando bastante a Claytubes, que acaba gerando uma forma bastante irregular, eu acho interessante usar ferramentas de polimento para encontrar os planos, assim, para conseguir ver determinadas superfícies. E com Smooth pode demorar um pouquinho para conseguir ver, né? Então eu vou só suavizar de leve e selecionar a High Polish BH. A High Polish ela é muito boa para a gente fazer um acabamento, assim, encontrar esses planos maiores na malha, ajuda bastante. E, em muitos casos eu prefiro ela em relação ao Smooth. Aí depois eu uso o Smooth também. Tem a Trim Dynamic também, né, que eu já mencionei na aula anterior, que eu gosto bastante, eu uso bastante. Então tá bom. Antes da gente prosseguir, eu vou salvar. Acho que eu não vou pegar isso no vídeo, né? Já falei para vocês como salvar, então pronto, salvei. E agora eu quero mostrar as espécies para vocês. As espécies são um jeito muito interessante dentro do ZBrush da gente esboçar a geometria rapidamente, né? Então eu vou começar a pensar em fazer adicionar alguma outra coisa nele, além dos olhos. Eu já tenho um subtool aqui, que são os olhos. Agora eu quero adicionar mais uma camada nessa geometria. Não sei exatamente o que ainda, vou decidir isso meio enquanto eu estou criando a geometria nova, mas vamos lá. Então, para criar uns spheres, sphere é um tipo de objeto do ZBrush, tá? Então, para criar um sphere, para trocar de objeto, né, agora que eu já tenho alguns objetos aqui, eu simplesmente clicaria em outra camada. Tem alguns objetos que não fui eu que criei. Esses objetos aqui, por exemplo, esses círculos e essa estrela, são primitivas criadas pelo ZBrush. Tem outros objetos que fui eu que criei, né? Esse daqui é o que eu estou trabalhando. Esse daqui é um clone, é um backup. Tem os olhos.
E tem uma outra bolinha que eu usei como começo do olho. Todos esses 4 objetos aqui de baixo, eles foram trabalhados em outras ocasiões. Esses daqui são objetos default. Vantagem disso é que se eu clicar na estrela, por exemplo, eu não saio do modo de edição, não saio do modo 3D. Porque se eu clicar nesse S dourado, ele vai perguntar para mim se eu quero sair do modo de Edit Transform, que é o modo de edição 3D dele. Se eu der Switch, a área de trabalho do ZBrush volta a ser 2D. Então, se eu quiser fazer alguma coisa aqui, selecionar o meu busto de volta, eu tenho que clicar e arrastar. Se eu clicar e arrastar de novo, ele vai aparecer. Para limpar isso daqui, eu tenho que apertar Ctrl N. E para voltar para o modo de edição, eu tenho que apertar a tecla T ou clicar nesse botãozinho aqui, tá? Então, se eu alternar entre objetos 3D, sejam eles primitivos ou objetos que eu já tenho usado, eu não saio do modo de edição. Se eu clicar no S, eu saio, tá? Então é por isso que eu vou fazer do jeito que eu vou fazer. Eu quero fazer a minha esfera aparecer aqui dentro. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês o que é uma esfera. Então primeiro eu vou clicar na estrelinha. Eu não quero a estrela, o que eu quero é uma esfera. Então agora eu vou apertar o S. Eu vou dar switch, clicar no S de novo, criar uma esfera, tá? Então estou no modo 2D, apertar Ctrl N, clicar de novo e ir para o modo de edição. Então isso aqui é uma esfera. Uma esfera não é uma esfera poligonal, eu não consigo esculpir isso, tá? Então para que a gente usa as esferas? A gente usa as esferas para construir geometria. As esferas elas vão reagir de acordo com o modo que tiver aqui selecionado. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu estiver no modo Draw, eu estou no modo de criação das esferas. Deixa eu ligar a simetria. Quando o cursor estiver verde, significa que a gente só vai criar uma esfera. Deixa eu ligar a simetria de novo. Quando o cursor estiver vermelho, se ele estiver com a simetria ligada, significa que a gente vai criar uma de cada lado, tá? O cursor às vezes fica verde quando a gente está com simetria em 2 eixos, como eu estou agora, tá? Então eu vou criar mais uma esfera aqui. As esferas anteriores ficou cinza, essa esfera está vermelha, ela está ativa. Se eu quiser movê-la, eu tenho que ir no Move e apertar a tecla W. Aí eu posso arrastá-la. Se eu clicar no espaço entre as duas esferas, eu também vou mexer ela, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Eu mexo ela de acordo com o eixo original dela, tá? Se eu quiser rotacionar, é a mesma coisa. Desculpa, eu acabei clicando em escala. Se eu quiser rotacionar a mesma coisa, tá? Se eu clicar nas esferas, eu giro as esferas, que não vai parecer muito útil no momento. E se eu clicar no espaço entre os dois esferas, eu giro ele. Tá? A escala funciona de maneira semelhante. Tá? Se eu clicar na escala, clicar e arrastar, eu aumento os esferas. Tá? Então, eu vou criar mais alguns esferas e depois eu vou adicionar essa forma na forma da cabeça. Tá? Vou fazer qualquer coisa aqui, ainda não decidi o que eu quero fazer com isso, mas vamos ver. Só para ter alguma dimensão aqui, só para ter uma forma que não seja igual a das esferas que ficou aqui na minha área de trabalho, tá? Então eu vou criar alguma coisinha diferente aqui. A gente pode adicionar essas esferas no meio do caminho, clicando, aí vai aparecer mais uns esferas, ou se eu clicar em cima de uns esferas, vão aparecer novas esferas, como eu estou aqui do lado, mas com a simetria ligada, aparecem uns esferas de cada lado. Então vou fazer inventar alguma outra coisa aqui. Acho que eu já tive uma ideia em relação ao que fazer. Então, fazer como se fossem 2 bracinhos. E agora já está complexo o suficiente para a gente ter mais ou menos a forma disso. Vamos adicionar
essa nova peça aqui na cabeça. Então, uma coisa interessante que eu estou mostrando, eu não mencionei diretamente nos outros vídeos, é que eu estou navegando entre os meus objetos de brush aqui de maneira tranquila, simplesmente clicando neles na área de trabalho. A única coisa que pode acontecer anômala em relação a isso é se eu clicar no S, que ele vai perguntar para mim se eu quero sair do modo 3D, se eu quero sair do modo de edição. E aí eu posso continuar selecionando qualquer coisa aqui, mas aí para ver o que eu estou trabalhando, tem que clicar, arrastar e apertar a tecla T. Tá? Meu documento ainda está com aquela bolinha lá, se eu quiser sumir com ela, como ela é 2D, mas a cabeça agora é 3D, basta apertar Ctrl N, a cabeça fica, a bolinha some. Então vamos trazer os inserts aqui para dentro agora. Então, abrir a minha aba Subtool, eu vou usar a tecla Insert. Append e Insert tem uma única diferença, tá? As duas fazem a mesma coisa. A gente consegue trazer outros objetos que estão aqui na dashboard, sejam eles primitivas ou objetos personalizados. A gente traz eles aqui para a nossa lista de subtools, com uma diferença, uma única diferença. O Append vai fazer com que a subtool apareça embaixo da lista e o Insert vai aparecer embaixo da subtool que tiver selecionado, tá? Então, vou usar o Insert, selecionar o Insert 2. Está um pouquinho mais para cima do que eu imaginava, não quero que seja um chifre, eu quero que seja outra coisa, então eu vou rapidinho aqui, eu vou reposicionar os meus inserts, tá? Então, eu vou selecionar para trabalhar nelas, os inserts, vou deixar transparente aqui, vou clicar nesse botão de transparência e vou mexer os meus inserts. Então, apertei W, trazer para cá, fazendo uma bagunça aqui com os meus inserts, então acho que algumas delas eu vou refazer, tá? Como é que a gente deleta uns inserts? Eu vou clicar aqui no Draw, eu vou apertar Alt e vou clicar em alguns inserts aqui para apagá-los, tá? Agora eu vou apertar o Move, posicionar essa bolinha, apertar o Draw, continuar fazendo. Então eu alterno com frequência quando estou criando os inserts. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam quando vocês estiverem trabalhando com os inserts é que vocês deixem o cursor bem pequenininho, tá? A real que se vocês quiserem, vocês podem deixar com 1 pixel, tá? Que é o que eu vou fazer. Os inserts não precisam que vocês tenham dimensão nenhuma. Na verdade, facilita um pouco a operação com os inserts se vocês não tiverem o brush de vocês com tamanho. Vou criar mais alguns aqui. Ok. Fazer uma coisa relativamente parecida aqui embaixo. Tá vendo que se afastou um pouco da cabeça, então eu vou corrigir. Eu quero que essa forma, seja ela o que for, acompanhe aqui o formato da cabeça. Não gostei muito da altura, acho que eu gostaria que essa parte aqui fosse mais na nuca, então eu vou selecionar o Move, trazer para cima. Quando a gente aperta Ctrl, a gente tem um efeito um pouquinho diferente, né? Eu vou tentar usar o Ctrl, mas o Ctrl não está me ajudando muito quando eu quero mexer uns inserts que está aqui no meio. Mas a gente pode, por exemplo, ter esse efeito, mexer todo mundo. O que eu estou querendo fazer é mais isso daqui. Quando os inserts dão esse feedback para vocês, aqui o caminho entre dois inserts fica transparente, a realidade é que a gente vai fazer uma subtração. Subtração no quê?
que agora vocês só estão vendo essas bolinhas, né? Mas como eu mencionei, os stats servem para a gente criar geometria, tá? Para vocês verem um preview, para a gente criar a geometria, a gente precisa criar uma coisa que o ZBrush chama de skin. Para a gente ver um preview desse skin, vocês vão apertar a tecla A de amor. E aí vocês vão ver mais ou menos a forma resultante quando a gente efetivamente transformar os stats em um polígono, tá? Então é mais ou menos isso que a gente veria. Vou apertar o A de novo, aí eu volto para o modo de edição. Então eu vou apertar aqui, agora está bem na altura da nuca, que é mais ou menos o que eu queria. Eu vou adicionar uns sphere aqui na região também da dobra do pescoço, em draw, e simplesmente clicando aqui, vai aparecer um sphere novo. Vou fazer a mesma coisa, criar um de cada lado. Afastar um pouquinho. Acho que essa altura está boa. Vou apertar aqui para continuar criando aqui os meus spheres. Estou acompanhando o melhor que eu posso aqui, usando a transparência como um guia. Estou acompanhando a forma dele. Essa parte aqui eu estou pensando em fazer uma espécie de cano. Então seria legal se tivesse a mesma grossura, né? Então eu vou apertar o Alt, que está no modo Draw, vou apertar o Alt e vou apagar esses esferos. Agora eu vou criar ele de novo. Se em qualquer momento, quando eu estou criando os esferos, eu apertar o Shift, os esferos fica exatamente com o tamanho dos esferos anteriores. Era mais ou menos isso que eu queria. Continuar apertando o Shift. Acho que eu vou acompanhar a forma da clavícula aqui. Não vou fazer nada muito complexo para isso não ficar exclusivamente em cima da criação dos esferos, mas agora, por exemplo, eu não quero que tenha a mesma grossura, eu quero que afine um pouquinho. Então vou trazer quase para o centro aqui, fazer essa forma. Tá aqui ao lado, eu só vou criar mais alguns esferos então aqui, para ficar um pouquinho diferente da parte de cima. Agora eu vou acompanhar mais ou menos a forma da maxila, a forma do maxilar. Perdão, acabei criando outra. Me parece interessante que fazer uns tubos ou uma espécie de exoesqueleto, alguma coisa assim. Parece que pode ser interessante. Vamos apertar A para ver como é que está ficando. Me parece promissor, então vejam, isso ainda não tem nenhuma forma específica, né? É uma coisa que eu recomendo que vocês não tentem definir a forma final com os esferos, né? Seria muito difícil. Melhor é pensar em esferos realmente como um mecanismo para rascunhar alguma coisa, começar alguma forma rapidamente. E aí vocês usam as ferramentas habituais do ZBrush para refinar essa forma, né? Para terminar, fazer alguma coisa aqui na frente também. E vou descer um pouquinho a base, né? Primeiro esfera aqui, eu vou criar um abaixo dele agora. E mais um. Acabei criando dois, então vou dar um Ctrl Z.
Legal. Bom, então, como eu mencionei, se a gente quiser começar a refinar essa forma, se eu quiser ver como ela vai ficar, basta apertar A. Mas se eu realmente trabalhar nela, para eu conseguir alterar essa geometria, eu preciso fazer aquilo que o ZBrush chama de skin, tá? Então, eu vou criar o skin dos meus inserts, tá? Então, o que vai acontecer na prática é que ele vai jogar o skin é um outro objeto, tá? Isso que a gente está vendo é um preview dele. Na verdade, o meu subtool aqui é isso, tá? São os inserts. Então, quando eu fizer o skin, ele vai jogar por default o novo objeto, ele vai jogar aqui a dashboard. Então, eu vou aqui em Adaptive Skin. Eu já posso criar um Dynamesh. Se eu não mexer em nada aqui, ele vai criar um Dynamesh na prática. Eu é que não vou fazer de propósito, só para fazer o processo inteiro aqui com vocês. Então, aqui a gente pode dar o preview, ver como é que vai fazer. A gente pode mudar a densidade. Acho que 2 estava bom. Só porque essa região aqui eu achei que ficou muito simples. E a gente também pode transformar ele num Dynamesh, tá? Eu não quero que seja um Dynamesh, então eu já vou dar o Make Adaptive Skin. É esse botão aqui que efetivamente vai fazer isso, deixar de ser um preview e transformar isso em geometria, tá? Então eu vou clicar nele. O que acontece aqui é que aparece um novo tool aqui, que é o que ele chama, que é o meu skin, tá? Então eu não tinha dado nenhum nome específico para subtool em que eu estava trabalhando, então ele simplesmente colocou ZSkin do lado do nome dela, tá? Então ela não está, o skin, o polígono não está ainda aqui dentro, não está nas minhas subtools. Então só para não ficar confuso, eu vou sumir com os inserts, tá? Clicar na cabeça, então apaguei os inserts e mais uma vez eu vou dar insert e vou selecionar aqui o skin insert, tá? Que é a versão poligonal agora daqueles inserts. Então vou clicar, eles vão aparecer aqui. Vou clicar em polyframe para vocês verem a malha que ele gerou. E vou criar um Dynamesh, tá? Essa parte colorida aqui são os polygroups, são pedaços individuais dessa malha que o ZBrush cria para facilitar um pouco o processo de edição, mas como eles são individuais e como eu pretendo falar de polygroups em outro vídeo, eu não vou mencioná-los hoje, tá? A única coisa que eu vou fazer então é recalcular essa malha usando o Dynamesh, tá? Podia ter feito isso no momento em que eu recriei, no momento em que eu criei esse skin, mas eu preferi fazer isso daqui para fazer um passo de cada vez, tá? Então eu vou ligar o Dynamesh. Ele está falando para mim que ele tem níveis de subdivisão. Eu fiz isso aqui no nível 2, então ele já cria com os níveis de subdivisão. Então eu vou dar não. E o que ele fez aqui foi ligar o Dynamesh e eliminar os meus níveis de subdivisão. Tá? Então agora eu vou aumentar o meu brush. Em vez de suavizar usando o pincel, eu vou mostrar para vocês um deformador. Tá? Esse deformador, quando a gente quer, eu quero suavizar a malha inteira disso daqui agora, né? Então, nesses casos é bem útil. Então, eu vou aqui em Deformation e eu vou usar, a gente tem vários features aqui que a gente pôr várias ferramentas interessantes. A Polish, Polish by Features, Polish by Groups, vocês viram que são grupos lá, são aqueles polygroups, aquelas partes coloridinhas. Polish Crisp Edges é um bem legal, vou mostrar para vocês quando a gente tiver um pouco mais de escultura, mas o que eu vou usar mesmo é o Polish. Tá? Tem o Relax, também serviria um pouco. E tem o Polish, que eu vou ir puxando aqui para ele ir suavizando essa malha, tá? E agora eu vou começar a dar forma a esse pedaço aqui. Então vou selecionar o H Polish, começar a tentar buscar algumas formas que eu considero interessantes. Eu também uso muito a Clay nessa hora, acho que eu vou inclusive começar por ela em vez de começar pela
H-Polish, eu gosto mais da H-Polish para acabamento. Eu não tô bem longe, na verdade, de chegar na fase de acabamento. Isso daqui eu estou mais interessado em começar a ter umas ideias em cima desse objeto, tá? Então, isso aqui me sugere que ele tem uma espécie de exoesqueleto ou coisa parecida, que eu vou tentar dar uma aparência mais mecânica para isso. O ZBrush ele tem um monte de recursos muito legais para a gente fazer as coisas ficarem com aparência mais polida, mesmo molinha. Mas ele também tem uns recursos bem legais para a gente fazer modelagem hard-edge, né? Para a gente criar veículos, para a gente criar mechas, para a gente criar robôs, naves, etc. Então, eu vou usar alguns desses recursos para dar uma forma mais interessante para isso daqui. Um dos recursos que eu mais gosto para fazer isso são as ferramentas do tipo Clip. Então, deixa eu apresentá-las para vocês. No vídeo passado, finalzinho do vídeo passado, eu falei para vocês, quando a gente aperta o Ctrl, a gente entra em máscara. Quando a gente aperta o Ctrl e o Shift, a gente entra em Clip, né? Eu consigo isolar uma parte dessa geometria. Se eu clicar e arrastar, inverto. Se eu clicar, eu desfaço. Legal. A gente vai usar o mesmo caminho para usar as ferramentas do tipo Clip, tá? A gente vai usar o Ctrl e o Shift para acessá-las. Só que elas funcionam de uma maneira um pouco diferente. Eu não vou estar escondendo, às vezes eu vou estar achatando e às vezes eu vou estar cortando essa geometria. Vamos lá então. Vou apertar o Ctrl e o Shift, eu vou clicar aqui e eu vou selecionar, em vez da ferramenta que está selecionada por padrão, que é a Select Rectangle, eu vou selecionar a Clip Curve. Tá? A primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês é que eu mais uso, que é essa, Clip Curve. Clip Curve, então, ela também só vai ser acessível quando eu clicar de novo no Ctrl e no Shift. E a Clip Curve, ela faz o seguinte, ela funciona dessa maneira aqui. Vou apertar o Ctrl e o Shift, clicar e arrastar, vai aparecer uma linha na tela. Vocês vão perceber que essa linha tem uma área sombreada. E aí, se eu largar o mouse, dá para perceber que ela achatou. É o que ela faz, tá? Ela não cortou, não decepei essa parte aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu achatei a geometria. Deixa eu pegar um pedaço mais irregular e aí eu mostro para vocês. Aqui, por exemplo. Só para isolar, para a gente não, não fazer uma desgraça aqui, eu vou mascarar a parte de trás e vou dar clique na parte da frente. Então, o lado sombreado está para fora da geometria agora, tá? Agora, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que ele não cortou. Deixa eu apagar a cabeça para ficar mais fácil de ver. Ele não achatou. Digo, ele não cortou fora a geometria. Ele achatou ela. Se a gente quisesse cortar mesmo, se eu quisesse eliminar essa parte da minha geometria, eu tinha que dar um Ctrl Z, eu tinha que usar outra ferramenta, tá? Eu tinha que usar a ferramenta de trim. Já já eu mostro ela para vocês. Deixa eu mostrar como funcionam as ferramentas de clip, porque todas as do tipo Curve funcionam da mesma forma, tá? Então eu vou fazer a máscara, eu vou apertar o Ctrl e o Shift. Eu vou apertar o Shift primeiro para ficar com a vista lateral aqui. Vou fazer a cabeça voltar para ter algum parâmetro. Eu vou usar a ferramenta de inflate para deixar essa parte superior aqui um pouco mais gordinha, para ter mais aonde trabalhar, ter mais o que fazer com isso. Agora você deixar ele de frente, primeiro de lado, né? Vou apertar o Ctrl e o Shift. E até aí é como a gente estava trabalhando. Agora, se eu der um clique na tecla Alt, vocês vão perceber que a linha ela faz uma curva. Se eu der 2 cliques, é como se eu tivesse adicionado um vértice, como se eu estivesse desenhando um patch de Illustrator, tá? Então, aí se eu largar agora, ele faz o corte de acordo com a curva que eu desenhei. Então, dá Ctrl Z. Ctrl e Shift eu começo a desenhar a linha. Se eu apertar o Alt uma vez, se eu der um clique no Alt, ele faz uma curva.
Se eu clicar duas vezes, ele adiciona um vértice, tá? E se eu usar a barra de espaço, eu mexo a curva inteira, tá? Essa ferramenta é especialmente útil quando a gente está fazendo modelagem hard-edge. Ela, junto com máscara, ela fica realmente muito interessante. Porque agora eu quero dar a forma dessa crista aqui, então eu vou isolar só ela. Então eu posso continuar fazendo aqui a linha. Percebam que agora a parte sombreada está virada para dentro, né? Então se eu largar, não é isso que eu queria que acontecesse. Então vou dar Ctrl Z, vou fazer do mesmo jeito, só que aí antes de largar, antes de tirar a ponta da caneta da tablet, eu vou clicar e segurar o Alt e largar. É como se a gente estivesse usando um brush, tá? Ele inverte a direção da linha, ou seja, inverte a direção do corte aqui. Eu vou usar, junto com ela, para ajudar um pouquinho, eu vou usar a High Polish agora, tentar encontrar umas linhas retas aqui do lado. Selecionar a ferramenta de Move, puxar um pouquinho daqui. Agora eu vou de Trim Dynamic. Aí eu vou começando a rascunhar a forma em Hard Edge. Eu acabei usando o Smooth aqui, isso foi me dar infeliz. É muito melhor, se vocês estão fazendo modelagem em Hard Edge, é muito mais eficiente, na verdade, vocês usarem o High Polish do que vocês usarem o Smooth, tá? Porque o Smooth ele vai acabar tirando todas essas esquinas aqui, todas essas linhas mais fortes que são essenciais para a gente criar coisas com aspecto mais mecânico, né? Uma coisa bem legal dos Inserts, só para a gente encerrar. Bom, antes de encerrar, deixa pelo menos eu mostrar a ferramenta do tipo Trim, porque eu prometi, né? Então, se a gente não quiser achatar a geometria, se a gente realmente quiser decepar um pedaço da geometria, se a gente quiser cortar um pedaço da geometria fora, é interessante a gente usar a ferramenta do tipo Trim, tá? Então, deixa eu puxar alguma coisa aqui, fazendo extremidade maior. Do lado. Isso está começando a parecer um esqueleto, né? Acho que ele vai ser um ciborgue. Então, legal. Suponhamos que eu tenha feito alguma coisa aqui que eu não gostei. Isso, por exemplo. E essa forma seja muito complexa para eu pensar em achatar ela de volta. Deixa eu dar o vai na mesh. Não gostei disso daqui. Eu quero desfazer. Eu quero cortar. Se eu usar a ferramenta de trim, desculpa, a ferramenta de clip curve e cortar, o problema dela agora é que ela vai gerar essa rebarbinha, né? Ela vai gerar essa aresta que é bastante indesejável aqui. Vou centralizar um pouquinho melhor para a gente ver. Então vou dar um Ctrl Z, estão vendo aqui? Então vou dar um Ctrl Z, em vez de fazer isso, eu vou apertar o Ctrl e Shift e vou trocar a ferramenta, tá? Em vez de usar a ferramenta de Clip, eu vou usar a ferramenta de Trim Curve, tá? Ela funciona exatamente da mesma maneira que a ferramenta de Clip. Perdão, acabei saindo dela aqui.
funciona exatamente do mesmo jeito que a ferramenta de clipe, com a diferença de que ela efetivamente decepou a minha geometria, tá? Vocês vão ver que eu não tenho mais aquela aresta. Só um minutinho, gente. Eu vou passar para a ferramenta de Move. Desculpe, tivemos um pequeno problema técnico aqui, talvez eu edite isso depois, tá? A tablet ficou louca. Mas então, deixa eu apertar o polyframe, para vocês verem uma coisa aqui. Vocês vão ver que essa malha, na região em que eu dei o clipe, ela é diferente do resto, né? Isso porque, na prática, quando eu dei o clipe, o ZBrush ele fez um buraco aqui, depois ele foi lá e tapou o buraco. Então, essa é a diferença entre a ferramenta de trim e a ferramenta de clipe, né? Quando eu passei a curva aqui, efetivamente eu arranquei esse pedaço da malha. Só que agora, se eu der o Dynamesh, se o Dynamesh estiver ligado, né? Ele refaz, recalcula a malha aqui, tá? Então, acho que eu vou ficar por aqui, gente. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, nem muito chato. Desculpem pelos problemas técnicos aqui. No próximo vídeo a gente continua. Tchau, tchau.